Muito bem. Então eu quero que abra a escritura em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Todos aí? Muito bem. A escritura diz da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Diga, um homem sábio. Diga assim comigo: homem sábio sabe tomar boas decisões. Amém? Homem prudente é um homem sábio. Quem é um homem sábio? Alguém que sabe tomar boas decisões. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Esta foi a boa decisão deste homem sábio. Edificar a casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios e soprou o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela decisão que ele tinha tomado. Certo? Que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, não age com sabedoria, será comparado a um homem insensato, que não é sábio. Por consequência, não sabe tomar decisões. Perfeito? Me faço entender? Que edificou a casa sobre a areia. Esta foi a má decisão deste homem. Não construir, não cavar fundo, mas cavar raso e construir a sua casa praticamente na superfície. Foi pouco profundo em seu serviço. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, a qual não resistiu e desabou, sendo grande a sua ruína. Sim? Eu quero que busque outro texto, por favor. 1 Coríntios, capítulo número 3, do verso 10 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 14. Vocês encontraram? Segundo a graça, segundo a habilidade, segundo a habilitação que o Senhor me deu, disse Paulo, a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, como prudente construtor. Ok? E outro edifica sobre este fundamento. Porém, veja cada um como edifica. Ok? Esta expressão de Paulo aos Coríntios está conectada novamente com sabedoria, porque ele disse: como sábio arquiteto, como perito construtor, lancei o fundamento. Agora veja cada um de vocês como constrói, aspas, com sabedoria. Porque ele lançou o fundamento com sabedoria. Me faço entender? Então, por que eu estou usando este texto nesta manhã? Porque se nos foi dito pelo Senhor, certo, através da minha vida, que 2019 será um ano onde a tomada de decisões será importantíssima na nossa vida. É claro que todo o tempo estamos tomando decisões. Mas em 2019, certo, precisaremos tomar muita mais atenção nas decisões que tomamos. E temos dito que uma boa decisão não é aquela necessariamente que me favorece. Uma boa decisão, na sua primeira máxima, é aquela que passa pelo crivo de Deus, ou seja, é uma decisão tomada em Deus. Segundo, nem sempre vão me dar bem com essa decisão. Uma boa decisão em Deus nem sempre trará bons resultados para mim. Porém, Deus não está preocupado no resultado da tua decisão. Ele está preocupado no fruto que manifestará esta tua decisão. Está acompanhando? E no texto de Mateus, se você já me ouviu, Cristo Jesus está fechando o sermão da montanha. Ele está concluindo este sermão magnífico, um mega sermão. E ele, para concluir, ele está usando as comparações, os contrastes. Ele já falou dos dois caminhos, ele já falou das duas árvores, e ele vai concluir o sermão falando dos dois construtores, das duas casas, o sábio e o não sábio, o prudente e o imprudente. Perfeito? Salomão, no livro de Provérbios, ele diz que o maduro é sábio, o imaturo é o tolo. O sábio é prudente, o tolo é imprudente. Paulo já usa o vocabulário maduro e imaturo.
Então aqui já há uma relação que você precisa fazer. Uma pessoa que se submete ao processo de maturidade, ela está crescendo em sabedoria. Porque o maduro é sinônimo de sábio. Quando falamos de sabedoria, não estamos falando de adquirir sabedoria pela experiência da vida, mas estamos falando de desenvolver Cristo, sabedoria de Deus na tua vida. Está acompanhando? É que eu tenho vivido muito, então eu tenho muita sabedoria. Não estamos falando dessa sabedoria. Essa sabedoria é humana. E Tiago diz que há uma sabedoria humana, uma sabedoria diabólica, certo? E essa humana passa pelo adjetivo animal, e há uma sabedoria que provém de Deus. É dessa sabedoria que nós queremos. E a sabedoria que provém de Deus se chama Cristo Jesus. Então, à medida que Cristo cresce em você, você vai se tornando maduro e, por consequência, sábio. E se você está em um processo de maturidade, certo? Não está maduro completo, mas está sujeito e submetido ao processo, você está caminhando para se tornar um homem sábio. Quem é o não sábio, o insensato, o imaturo? Aquele que estacionou em uma etapa deste processo. Está parado, está estacionado, não está em movimento. Diz que este homem sábio decidiu construir a sua casa, certo? Sobre a rocha. E aqui eu não me vou deter, porque tivemos toda uma ação multiplicadora para falar disto. A única pequena, porém grande diferença entre o sábio e o imprudente é que um cavou mais profundo que o outro. Esta é a única diferença. Você precisa entender que estes dois homens compraram o terreno um do lado do outro. Eles são vizinhos. Não é que um construiu num lugar e o outro construiu em outro. Porque senão a sentença seria injusta. Então esses caras moram no mesmo condomínio, compraram um terreno no mesmo lugar. Tem quase mais ou menos a mesma planta. Vão construir quase a mesma casa. São como duas casas, como se chama? De geminada, essas que como? De gêmeos, muito bem. Geminadas, uma ao ladinho da outra, são iguais. Só muda a cor da fachada, me está entendendo? Tem a mesma porta, a mesma janela, o mesmo metragem, tudo é igual. Mas o insensato decide trabalhar pouco. O insensato decide que tudo se torne muito rápido. O outro decide gastar mais tempo. O outro decide, não importa que demore, mas eu vou chegar. Um passo de cada vez. Como se revela isso? Que um cavou até encontrar pedra e o outro cavou pouquinho, encontrou areia. Me está entendendo? E isso você lo sabe. Agora, o mesmo vento, o mesmo rio e a mesma tempestade foi igual para as duas casas. Igualzinho. Não teve um rio mais forte para a primeira casa, certo? Ou um rio mais fraco para a casa do sábio construtor e um rio mais forte para aquele que cavou pouco. O mesmo rio, o mesmo vento, a mesma tempestade assotou as duas casas. Só que uma resistiu e a outra não resistiu. Está acompanhando? E meu tema aqui, certo? Talvez os últimos 10, 15 minutos que eu tenho, a pergunta é como vemos o vento, o rio e a tempestade? E como resistimos ao rio, ao vento e à tempestade? Está entendendo? Eu quero lhe falar nesta manhã que o vento, o rio e a tempestade vêm para provar a qualidade daquilo que estamos construindo. Me está acompanhando? Há uns meses atrás passou, parece que já se chamou Irma, o furacão que assotou, certo, algumas cidades dos Estados Unidos. Acredito que você acompanhou pela televisão, o furacão Irma. Quando um furacão passa, querido, ele arranca o que está solto. Ele remove o que não está bem fixado. Se a janela não está bem fixada ou parafusada, esse furacão vai levar embora. Sim ou não? Vai levar a porta. Se a casa não foi construída solidamente, é claro que vai derrubar a casa. Mas o que quero que entendam nesta manhã, somado a boas decisões, é que todo rio, todo vento, toda tempestade, toda prova, toda tribulação, todo problema, todo diagnóstico contrário, ele vem para provar como estamos construindo aquilo que estamos construindo. Porque Paulo disse que ele colocou o fundamento e o fundamento é Cristo. Mas agora veja cada um de vocês como edifica sobre esse fundamento.
Eu não tenho todo o tempo, mas em edificação, em construção, certo? A gente precisa entender três palavrinhas. Primeiro, pedra de esquina. Segundo, fundamento. E terceiro, edificação. Ok? A gente precisa entender que para construir algo em Deus, a gente precisa de uma pedra angular, de uma pedra de esquina. Pedro, certo? 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, fala que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores. Então estamos falando do primeiro passo, pedra de esquina, pedra angular. Segundo aspecto, fundamento. E terceiro, edificação. A pedra angular que ela proveiu foi o próprio Deus. A pedra angular você não compra, ela não se vende, ela se dá por amor. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho como pedra angular. Cristo é a pedra angular que o Pai te deu. Me está acompanhando? Agora, o fundamento, ele é construído pela autoridade sobre a tua vida. Por isso Paulo diz, eu, como autoridade, como perito arquiteto, lancei o fundamento em você. Que é o fundamento? É descobrir, através de uma autoridade, o Cristo que eu carrego. Não é a pedra angular, porque essa me la deu Deus. Aquilo que Paulo diz, no tempo de Deus, Ele revelou em mim o seu Filho, revelou em mim a pedra angular. Que é o fundamento, quando vamos conhecendo este Cristo, e esse papel de autoridade. A autoridade lança fundamento, fundamento de apóstolos e profetas, fundamento de autoridade. E aqui quero abrir um parêntese. Aqui se torna importantíssimo, certo? A sua presença, não só de corpo presente, mas você estar aqui nesta manhã. Porque nesta manhã, certo? E não só esta manhã, estamos lançando fundamento, por assim dizer, em uma força de expressão. Por quê? Porque estamos mostrando para você quem Cristo é. E quando mostramos quem Cristo é, estamos ampliando, fortalecendo o fundamento dentro de você. Por isso que se faz importante pertencer a uma comunidade de fé. Não para cantar necessariamente, não para orar, não para ouvir um cara pregando, mas para que o fundamento se nos revele. E terceiro, depois que você tem consciência que carrega a vida de Deus e você está desenvolvendo ela como pedra angular, como fundamento, você precisa ver como edifica. No texto de 1 Coríntios, capítulo número 3, Paulo diz que essa construção será vistoriada, será revisada por um engenheiro chamado Fogo. Diz, o fogo provará a obra de cada um. Essa palavra você tem que entenderla, certo? Esse arquiteto virá para ver como estamos construindo. Está acompanhando ou não? O juízo é isso. Juízo é colocar as coisas em ordem, é colocar os pingos em os i. Então você precisa entender por que você está aqui. Estamos aqui para que se nos revele o fundamento. Posso entender? Agora, voltando ao rio, a tempestade e a chuva, eles vêm para provar a qualidade da nossa construção. Toda chuva vai remover algo da minha vida. E não necessariamente remover porque não é para mim. Senão, por exemplo, uma janela. Eu comprei a janela. A janela serve em uma casa? Serve ou não serve? Tem utilidade? Não é algo que é para levar. Mas quando vem o vento, leva a janela. O que há que fazer? Tomar mais atenção. A lo melhor não removeu a janela, mas la tirou do lugar. Então há que parafusar melhor a janela. Então quero que entenda que toda prova, toda tribulação, todo diagnóstico contrário, toda notícia má, vem para provar como você está sendo construído. Por essas cargas de água que só Deus entende, a sexta-feira passou um filme na Globo chamado Os Milagres do Paraíso. E eu estava dando-lhe volta a esta palavra quando eu assisti o filme. Se você não assistiu, assista, porque é disto que eu estou falando. Quando vem um problema, e naquele caso, um diagnóstico contrário, as janelas são arrancadas. Em la mãe da menina, a sua fé foi arrancada. Mas no coração do pai, a fé não foi arrancada. Então o rio, certo, o vento e a tempestade,
Ela não vem, se você está em Cristo, não vem para derrubar a tua casa, mas a lo melhor vai querer remover algumas coisas que são importantes para você. Então vai revelar que aquela janela não ficou bem chumbada, que aquilo que você parafusou não ficou bem parafusado. Guarda esta frase que eu vou lhe falar. Quando você leva seu carro para fazer alinhamento, quando ele está assim, não é? Sabe o que é alinhamento, não é? Quando você solta o volante, o guidão, como chama? Volante, e o carro começa assim, não é? Sim ou não? Agora, partamos da primícia de que você comprou um carro zero. Quando ele está zero, ele faz assim? Não. Vai passando o tempo e ele vai ficando assim. O que produz o desalinhamento? Diga assim, o uso, o movimento. Diga, repita comigo, o desalinhamento é produzido pelo movimento. Sim ou não? Quando o carro está assim, o que você faz? Leva para alinhar, não é? Então observe. O movimento, mesmo que seja em Deus, produz desalinhamento. Ah, mas eu estou em Deus e eu estou me movendo. Sim, mas o movimento produz desalinhamento. O que você faz quando o carro está desalinhado? Lo levo à oficina para que possa ser alinhado. É o que faz a prova, é o que faz a tribulação. Ele me desalinha. E eu fico como perdido, está entendendo? E eu como que perdo o rumo. Porque ela tem o propósito de colocar à prova aquilo que eu estou construindo. Então você precisa ir para a oficina para alinhar. Está acompanhando ou não? Então, querido, por isso que nós precisamos ver como edificamos. Eu já quero ir para a conclusão. Certo? Na minha volta, depois das férias, eu talvez aprofundo um pouco mais isto. Mas eu quero terminar com o seguinte. O profeta Jackson Aquino, certo? O Jackson, ele ministrou estes dias das primícias um mevão e ele diz algo. Ele diz assim, as perdas, as provas, as tribulações revelam meu coração. Certo? Quando nós perdemos algo que amamos, que estimamos, é quando descobrimos onde está firmada, estruturada a nossa fé. Ok? Se está nas coisas ou em aquilo, se está nas coisas ou no Senhor, não é? Se está naquilo que temos ou naquilo que fazemos, ou está naquilo que somos em Ele. Então a prova vai vir para provar tu coração, para remover as tuas janelas, para chacoalhar a tua casa, mas não é para um desastre, sino é para saber como você está construindo. Se a parede se racha, é porque você tem que derrubá-la e fazê-la de novo. Não tenho esse tempo, mas você precisa entender que a edificação demanda um desenho e uma planta. Me está acompanhando? Temos muitos de nós que queremos construir ao jeito brasileiro, do jeitinho brasileiro, de qualquer jeito. Em Deus não se construi de qualquer jeito. Há um desenho, há uma planta. Segunda coisa que você precisa entender, e é o que eu preciso liberar para você antes de ir para 4 palavrinhas para eu terminar. Precisamos abandonar uma mentalidade de casa de materiais de construção. Nós não somos casa de materiais de construção. Nós somos uma casa que está sendo edificada e me explico. Em uma casa de materiais de construção estão todos os materiais para construir uma casa. Há cimento, a pedra, a areia, a ferro, a cal, a enxada, a ferramenta, tudo o que nós precisamos em uma loja grande. Me está entendendo? Ou de maneira geral. Porém, uma casa de materiais de construção não é uma casa que está sendo construída. Que daria uma mentalidade de casa de materiais de construção. A gente vem aqui e acumula materiais. Ah, não, o Dario distribuiu cimento este domingo. Ah, a Thelma trouxe cal com a palavra dela. Ah, mas vamos estocando materiais, mas nunca edificamos.
Então precisamos, de maneira urgente, de maneira necessária, de maneira cirúrgica, abandonar uma mentalidade de casa de materiais de construção. Ah, mas eu sei a palavra para 2009. Ah, mas eu vi num profeta Jonathan Lara. Ah, mas eu estou aqui, eu estou lá sim. Mas podemos ter uma mentalidade de casa de materiais de construção. Temos tudo para edificar, temos tudo para construir, mas só somos um depósito. Se você quer anotar isso, depósito não é sinônimo de casa construída ou que está em construção. Precisamos abandonar essa mentalidade. E aí, certo, são os exemplos que eu dou anteriormente. Preenchemos agendas com pregações, escutamos pregações no YouTube, e isso não está ruim, sempre e quando tenhamos consciência que precisamos ser uma casa que está sendo edificada. Porque se temos, certo, mentalidade de depósito de materiais de construção, não vamos chegar a lugar algum. E mais dias, menos dias, você já sabe muito bem isso. O vento, certo, a tormenta e o rio vai assotar a sua casa. Vai assotar, uns mais, outros menos. Em algum momento da nossa vida vamos receber uma má notícia, vamos receber um diagnóstico contrário às nossas vidas. Vamos perder algo que tínhamos certo que ganharíamos. Isso não é só para o que construiu raso, não, é para o outro que está construindo profundamente. O rio, o vento e a tempestade não é de uso exclusivo do imaturo. O vento, a tempestade e o rio vêm sobre as duas casas. Repito, as provas, as tribulações, os problemas, as dificuldades, o dia mau, a doença que chega, vão provar o nosso coração. Aonde estamos firmados. Não tenho todo esse tempo, mas a minha posição define a edificação. Se estou posicionado em Cristo, certamente vou edificar de boa maneira. Mas se não estou posicionado nele, certamente alguma coisa vai acontecer. Está entendendo? Compreende isso? Eu quero que abra para eu concluir, certo? Porque já estou em meu tempo. Abra, por favor, o texto que eu estou ministrando. 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 10. Vocês encontraram? Sim? Muito bem. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto. Como você precisa entender esta expressão? Depois de ter vindo o vento, depois de ter vindo a tormenta, depois de tua casa ser assotada pelo rio, depois da prova, depois da tribulação, depois do diagnóstico errado, depois da má notícia, depois daquilo que você não esperava, mas chegou. Você está acompanhando ou não? O que Deus vai fazer depois? Depois disso, Ele te vai restaurar. Sabe o que significa a palavra restaurar? Produzir um ajuste completo. Ele disse assim: depois que tudo ser removido na sua vida, eu vou fazer vistoria sobre você. E eu vou ver que tão seguro está o quadro na parede. Que tão seguro está, certo? Chama repisa, como chama? Isso que a gente coloca uma talvinha para colocar alguns objetos em cima. Como chama isso? Olha a prateleira, eu vou vir se tuas prateleiras depois do tremor, depois do rio, depois da tempestade, elas estão firmes. Eu vou vir, porque eu vou produzir um ajuste em você. Isso sabe o que quer dizer? Eu vou ver o quadro. Se o quadro afrouxou, eu vou te pedir que você arrume esse quadro, que te arrache melhor. Porque uma das palavras para restaurar é tarrachar até que fique firme, é parafusar até que fique firme. Então está falando depois de que você, diz assim, depois de que tenha sofrido um período curto de tempo, depois que tenha passado pela prova, eu vou vir fazer vistoria na sua vida. Se o quadro se removeu, você vai ter que colocá-lo em um lugar. Se a prateleira cedeu, você vai ter que removê-la do lugar, fazer o buraco de novo, ou tapar esse buraco que afrouxou. Os buracos afrouxam, sim ou não? Já viu que com o tempo aquele buraco, aquele parafuso, ele se torna frouxo. Por quê? Porque o buraquinho afrouxou. Está acompanhando? Eu vou vir para ver.
Eu vou ouvir como está segura a tua janela. E se não está segura, eu vou tarrachar ela. Eu vou parafusar ela. Eu vou usar a minha chave de fenda para que ela fique firme. Porque esse é o resultado final. A segunda palavra que ele usa é confirmar. É gerar firmeza. É gerar uma condição mental. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema muitas vezes não é o coração, é a mente. Há muitos anos atrás eu recebi uma palavra profética e o Senhor estava dizendo assim: eu estou aumentando a espessura de sua coraza, porque quando a seta vem e traspassa sua coraza e alcança suas emoções, a primeira atitude que você tem é inclinar a cabeça, e quando inclina a cabeça, o capacete cai. E aí você é bombardeado por um monte de ideias, um monte de pensamentos, sim ou não? Sim ou não? Querendo ou não, quando a gente recebe uma má notícia, a gente sempre vê mal. E eu já lhe contei isso a você, já lhe disse isso a você. Já lhe contei isso em alguma pregação. Quando o chefe nos chama, sempre a gente acha que é para pior. Sim ou não? Glauco, hoje preciso conversar contigo. Meu Deus. E aí parece que o chefe tem essa mania. Fala na primeira hora e chama no final do dia. Não é assim? E o cara não come, meu Deus, será que vai mandar embora, cara? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não é mais ou menos assim? A grande maioria de nós somos assim, sim ou não? Sim, me está entendendo? Então, esse evento, é isso que removeu coisas do lugar, que não derrubou a tua casa, mas removeu coisas. O Senhor vai vir para tarrachá-las, para que você las coloque no lugar. Ele vai vir para criar uma firmeza de mente. Aquilo que Davi dizia com sua alma. A sua alma dizia: onde está Deus? Você não é o rei? Olha como te estão perseguindo. Você está fugindo como um cachorro. Você não tem o que comer. Que dizia Davi? Escuta, alma minha. Ele falava com ele mesmo. Ele dizia: escuta, alma minha, você está certa, mas eu decido confiar no Senhor da minha salvação. Está entendendo? Davi não negava o que a sua alma dizia. Dizia: é verdade, eu estou sendo perseguido como um cão, estou sendo maltratado como um cão, estou sendo desprezado por o homem que eu amei, por o homem que eu servi, por o homem que eu lutei. Você, a alma, está certa, mas eu decido acreditar no Deus da minha salvação. Isso é firmeza de mente. Isso é uma convicção forte. Está acompanhando ou não? Essa é a segunda palavra. Força, fortalecer, dar força. A última palavra que na sua Bíblia diz estabelecer. Na minha tradução diz: e você estabelecer sobre firme fundamento. O fundamento não é o problema. A pedra angular não é o problema. O problema é que aquilo que estamos edificando seja estável no fundamento. La King James diz: para que sejais estabelecidos sobre firme fundamento. ¿Por qué preciso olhar para a prova que dura pouco? ¿Por que preciso olhar para a prova como leve e momentânea, segundo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17? ¿Por que preciso olhar para uma tribulação, para um diagnóstico contrário, para não sei, para uma notícia má? ¿Por que preciso olhá-la como leve e momentânea, ou um curto tempo? Porque depois Deus vai tarrachar a minha vida. Mas tarrachar não é no sentido brasileiro, está entendendo? Porque há uma expressão: me tarrachou. Mas Ele te parafusou para que você se mantenha firme. Me está entendendo? Todas as vezes que você está aqui, você está rachado aqui. Está rachado. Me está entendendo? A cada semana, certo? Qual seja o pregador que vem aqui, certo? Ele quer ver se o vento que soprou durante a semana, que o vento da correria do dia a dia, que removeu em você. Por isso, querido, entendam muito bem que a nossa palavra é violenta. Me está entendendo? Por isso que nossa palavra parece que todos os dias, porque nós estamos tarrachando. Me está entendendo? Porque essa é nossa intenção em Deus. Nós precisamos apresentar todo homem e mulher perfeito, ou seja, maduro diante do Senhor. Essa é a nossa meta. Eu não quero ter um monte de gente aqui que me ande paparicando, ou que ande papando ovos comigo, ou isso ou aquilo. Não, aqui nós estamos gerando Cristo em você. E para isso, certo, toda a semana, quando você não vem aqui, você sai daqui a pouco. Domingo, meio-dia, você volta à sua casa. E você retorna aqui, domingo, 9:30 da manhã. O vento soprou sobre a sua vida.
Algo aconteceu, o vento veio, isto não vem há vários dias, não, ele vem. O mundo trata de roubar aquilo que você adquiriu em Deus. Então qual é o nosso papel? Tarrachar você. Tarrachar você, dizer, olha, essa semana você passou mal, teve essa notícia, não importa. Mas nós vamos afirmar as tuas convicções em Cristo Jesus. Porque lá fora pode acontecer o que quiser, mas em Cristo você está seguro. Pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas eu não serei removido, eu não serei alcançado. Por quê? Porque dia após dia estou sendo tarrachado por Deus. Estou sendo fortalecido, estou sendo estabelecido em firme fundamento. Me está entendendo? Quando essa mulher manda um recado para você, certo? E mulher não é no sentido pejorativo, certo? Quando essa mulher manda um recado para você, perguntando por que você não veio ao encontro, ela está tarrachando a tua vida. Ele está dizendo, olha, pode haver alguma coisa que te removeu, então eu quero saber se você está bem. Então a partir de agora não se enoje quando alguém lhe manda um recado para saber como você está. Porque a gente não quer saber porque você não veio. A gente não quer saber porque você priorizou outra coisa que isso. A gente não tem interesse nisso. A gente não tem interesse em seus problemas, por assim dizer. Se você, está querendo controlar a minha vida. Não queremos controlar a sua vida. Queremos tarrachar a sua vida para que você se mantenha firme em um fundamento de Cristo Jesus. Não é outra coisa. Ai, que parece que querem controlar a minha vida. Não quero controlar a sua vida. Eu já tenho o suficiente com a minha. Está acompanhando? Mire, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Ou quando o vento sopra, quando chega a prova, a tribulação, a tempestade, ou você se vitimiza, ou você entende a razão por que a prova está vindo. Ai, o que aconteceu comigo? É que nada funciona comigo. Esse é um caminho, mas não é o caminho de Deus. Você diz, eu preciso entender que precisa ser consertado, que foi removido. Acompanhe nisso ou não? Essas são as sábias decisões. Passei pelo furacão, vou revisar a minha casa. Eu não sei se alguém passou por algum furto na sua casa, mas quando a gente passa por um furto, a gente vai ver por onde o ladrão entrou. Sim ou não? E a condição e a atitude primária é fortalecer esse lugar por onde o ladrão entrou. Sim ou não? Porque ele não derrubou a casa, mas ele entrou para o lugar. E se entrou para o lugar é porque havia uma brecha, certo? E não estou falando de pecado. Havia uma brecha, conseguiu reventar a porta, conseguiu abrir a janela, alguma coisa, sim ou não? O que você vai fazer? Vai reforçar aquele lado. Isso é o que Deus está dizendo. Depois da prova, depois da dificuldade, você precisa observar aquilo que precisa ser reforçado na sua vida. Em outras palavras, aquilo que precisa ser aprendido. Me está entendendo? Então, de uma maneira não brasileira, não sinônimo de cajadada, não sinônimo de pedrada. Se você quer colocar, neste ano, vamos ser tarrachados por Deus, com o propósito de nos estabelecer em firme fundamento. Porque os dias que vêm, querido, vamos ter que provar de que estamos feitos, quem realmente nós somos. Termino a minha palavra desta manhã. Quando uma laranja é exprimida, de essa laranja exprimida sai suco de laranja, que faz parte da sua essência, da sua substância, de aquilo que está constituída a laranja. Você está aqui? A pergunta que não quer calar é: quando as tribulações, as más notícias e as provas te apertam, que sai de você? Porque quando apertamos a laranja, sai suco de laranja, que faz parte de sua essência, faz parte da sua natureza, faz parte daquilo que ela está composta. Mas quando as circunstâncias te apertam, quando as provas te apertam, quando a gangorra financeira chega, que sai de você? Sabe o que precisa sair de você? Cristo, que é a sua natureza. Sabe o que precisa sair de você? Cristo, que é a sua essência. O suco de laranja, da laranja em você, é a manifestação da vida de Deus em você. Lembra da mulher de Sunem? Lembra? Aquela que chamamos de sunamita? Quando o moço de Eliseu saiu a esse encontro e lhe perguntou: "Va tudo bem?" Que ela diz: "Sim, meu senhor, va tudo bem." "E va tudo bem?" Não, seu filho estava deitado numa cama e estava morto, mas ela estava manifestando fé. Ela não estava encobrindo o seu problema, porque encobrir o problema é burrice, não é fé.
Me está entendendo? Quando a gente diz assim, fui diagnosticado esta doença, mas eu não tenho esta doença, eu não vou tomar os remédios, eu não vou seguir as orientações do médico, é burrice, você vai morrer. Agora, é dizer, o médico diagnosticou, mas a última palavra tem Deus, é outra coisa. Quando as circunstâncias te apertam, quando os problemas te apertam, quando a má notícia te aperta, quando a crise do país te afeta e também te aperta, o que sai de você? Essa é a pergunta que precisamos responder a partir deste ano para o Senhor. O que sai de nós quando somos apertados? O que botamos para fora? O povo de Israel, na dificuldade, botou para fora o velho homem. Murmuração, crítica, certo? Calúnia, desistência. Vamos voltar atrás. Era melhor ter morrido no Egito, onde havia túmulo. Os escravos não teriam direito a túmulo. Eles eram enterrados em uma bala comum. Quando ele fala, que saudade de los alhos porão e das cebolas. Os escravos não comiam cebola ni alhos porão. Eles estavam falando de algo que nunca tinham vivido. Está acompanhando? Então, quando o calor do deserto queima a tua cara e queima a tua cabeça, a quem você recorre? Ao árvore mau, ou à árvore má que produz um mau fruto, que é o velho homem, ou à árvore boa, que é Cristo Jesus, que é o novo homem que nós nos estamos tornando nele. A pergunta que eu quero fechar nesta manhã é, quando as coisas nos apertam, o que botamos para fora? O vento, o rio e a tempestade vão vir sobre você. E não é uma profecia má, vão vir. E vão talvez tirar a janela do lugar, a porta, remover a prateleira, remover o quadro que você tanto gosta. Mas ele não pode ficar torto. A prateleira não pode ficar frouxa. Outra coisa que você precisa entender, 2009, vamos mandar embora a frouxidão. Sabe o que é frouxo? Quando você emagrece e a calça fica muito larga e você não bota cinto. Sim ou não? Me está entendendo? Que a calça afrouxou e não colocou cinto, me desculpe a sinceridade, o cofre vai aparecer. Me está entendendo? Para que você me entenda, para que o cofre não apareça, há que nos cingir, colocar o cinto e parar de ser frouxo. No Nordeste, certo? A palavra ser frouxo é sinônimo de não ser homem. Você é um frouxo, disse a mulher para o cabra, sim ou não? Está dizendo, você lhe faltam características de hombridade na sua vida. No contexto do Novo Testamento, ser homem é alguém que está caminhando em um processo de maturidade, deixou de ser menino. Aqui em São Paulo a gente é mais prolixo e a gente fala, deixa de ser moleque, deixa de ser menino, sim ou não? Sim, então querido, tome o frouxo ou a outra expressão, e não estou sendo ofensivo, mas está na hora de que toda a frouxidão da nossa vida desapareça. De que todo o quadro torto, certo, que o furacão anterior deixou, a gente gaste tempo em parafusar de novo. Dario, mas o buraquinho alargou muito. Então compra uma bucha nova, fura de novo e coloca firme. Que a prateleira saiu de novo do lugar. Então, cara, move essa prateleira, parafusa de novo, compra uma bucha maior, compra um parafuso maior, extende, certo, e algumas que tem um ferro para colocar na parede. Compra algo mais resistente. Porque no próximo furacão, se não caiu neste, o próximo arranca. E não foi porque Deus não te ajudou. Essa é uma boa decisão. Depois de cada tormenta, depois de cada rio, depois de cada tribulação, você precisa vistoriar a sua vida. Isso é o que Pedro disse. Depois do furacão, Ele vos vai restaurar. Ele vos vai perfeccionar, dizem algumas, mas a minha fala restaurar. Ele vos confirmará, Ele gerará força em você, porque o propósito dele é estabelecer você sobre firme fundamento. Firme fundamento, estabelecer em firme fundamento significa para que você, o que você está construindo, não seja removido facilmente. Amém? Quero orar com você.
Acabou meu tempo. Senhor, oramos nesta manhã. Oramos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, aqui há um ponto passivo. O vento vai chegar, o rio vai assotar a minha casa, mas eu preciso ser um homem sábio. Eu preciso cavar, até tocar a rocha firme, que é uma pedra angular. Senhor, eu preciso valorizar as pessoas que o Senhor tem colocado como autoridade sobre a minha vida, porque eles estão revelando o fundamento para mim. O fundamento de apóstolos e profetas, o fundamento é colocado por autoridades. Llame-se pastor, llame-se líder, llame-se o pai da casa. Senhor, para que aquilo que estamos edificando, Senhor, seja estabelecido sobre forte fundamento. Sobre forte fundamento. Sobre forte fundamento. Senhor, em Cristo nós somos poupados da prova, nós somos poupados da tribulação, nós somos poupados do dia mau, nós somos poupados da notícia contrária, mas somos mandados a ser estabelecidos sobre firme fundamento. É o que nós oramos para esta casa. Por isso Paulo diz, aquele que esteja firme, olhe que não venha a cair. O que significa isso? Depois do furacão, eu reviso quão firme estou, para que amanhã, a próxima tempestade, não arranque o que a tempestade anterior não arrancou. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda como família, nos ajuda como casa. Senhor, ajuda os pais, ajuda as mães, ajuda os filhos, Senhor. Ajuda os filhos, nem todo está perdido, Senhor. Queremos olhar desde a eternidade, não desde a terra. Não queremos olhar as circunstâncias, queremos olhar o plano, o desenho, a planta. Senhor, não somos meros barracos, somos casa que está sendo construída por um melhor arquiteto, Senhor, que é Cristo Jesus. O Deus de toda graça. Queremos experimentar o Deus de toda graça. A graça que nos capacita, a graça que nos instrui, a graça que nos ensina. Para que depois de ter padecido por pouco tempo, depois que a tribulação tenha passado, depois que a prova tenha ido embora, Deus venha e tarrache o que precisa ser tarrachado. Deus venha e nos gere uma convicção plena em nosso entendimento, uma convicção. Deus nos vista de força para que Ele nos estabeleça sobre firme fundamento. Em nome de Jesus. Amém, queridos?